Quem é investidor precisa estar atento ao noticiário do mercado financeiro. E nesse canal a gente tem como missão trazer aqui para vocês comentários relevantes para os investidores. Para isso convidei aqui o Eduardo Vargas, do Suno Notícias, que trouxe uma das principais notícias do dia para vocês. Vamos lá, Edu. Pois é, e como o Thiago bem falou, a gente teve uma novidade quentíssima nessa semana sobre Vale, que é uma das principais empresas da Bolsa. Antes de a gente falar sobre isso, eu já peço para você que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também comenta aí nesse vídeo. Você está comprado em Vale, está vendendo? Qual que é a sua opinião sobre a companhia hoje? Deixa nos comentários que a gente quer saber. E eu trouxe aqui o João Daronco, lá da Suno Research, para sentar aqui na cadeira, que geralmente está o Thiago aqui para falar um pouco mais sobre essa novidade da Vale, sobre o que está acontecendo com a empresa. Resumidamente aqui para vocês, o que tem acontecido. A gente teve uma notícia de bastidores de que a Russell Reynolds, que é a consultoria que a Vale contratou para elaborar uma lista ali para caçar outros CEOs para ocupar a cadeira que vai ficar vaga no final desse ano, que ela elaborou uma lista com 15 nomes. São nomes de executivos de empresas, né? São vários executivos relativamente conhecidos de outras empresas da Bolsa, e o mercado agora discute bastante como é que vai ficar o futuro da Vale com isso. Porque o Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO da Vale, como a gente viu no processo que foi conduzido alguns meses atrás, ele foi reconduzido ao cargo até o final desse ano. Então, a partir do ano que vem, a Vale tem um novo CEO. Antes de a gente destacar aqui o que está acontecendo com a Vale, eu vou citar os nomes aqui para vocês terem ideia de quem que está no radar aí para assumir esse cargo do Bartolomeu. Então, dentre esses nomes, o Francisco Gomes Neto, que é o CEO da Embraer, o Gustavo Werner, que é CEO da Gerdau, Carlos Piani, que é CEO da Equatorial, Cristiano Teixeira, da Klabin, Maurício Bar, da Engie, Antônio Maciel Neto, da Caoa, Pedro Parente, que é ex-presidente da Petrobras, é bem conhecido pelo mercado, Pablo Dissi, que é presidente da Volkswagen nos Estados Unidos, o Rubens Marques Fernandes, que é executivo da Anglo American, que também é uma mineradora, e o Marcelo Bastos, que é executivo da mineradora BHP e que também é ex-Vale, ele chegou a integrar a Vale. E aí o que eu lhe perguntar, João, que aliás acho que é um tema que ficou bastante noticiário desse ano, né? Esses nomes aqui, em grande maioria, são nomes do mercado, né? A gente não vê interferência política, não vê um tipo de ruído. Como é que você está enxergando esses nomes e como é que você vê essa possibilidade de sucessão dentro da Vale? Ótimo, acho que assim, alivia bastante a tensão do mercado sobre uma indicação política do lado da parte estatal, né, do lado do governo que controla a participação dentro da Vale. Acho que dá um alívio bastante grande para o mercado, né? E outro aspecto que também me causa mais tranquilidade são nomes técnicos. Como você bem mesmo mencionou, eu acho que o nome um pouco mais ligado à parte política seria o Pedro Parente, que é um nome que agrada ao mercado, e ele já passou por alguns campos políticos, etc. Mas hoje, quando eu olho para Pedro Parente, é um nome que me agrada principalmente pelo trabalho que ele fez dentro da Petrobras. Lembrando, ele assume a Petrobras quase quebrada e consegue fazer ela dar todo o turnaround. Ele sai de lá quando ele implementa o PPI, né, o Programa de Paridade de Preços Internacional, paridade de importação. E aí, quando quiseram começar a mexer no PPI, ele falou, não, eu vou sair daqui. Então, ele me parece ser um cara bastante íntegro também. De todos os 15 nomes, tem nomes bastante variados. Tem tanto do setor de siderurgia, tem o cara da Gerdau, que já tem mais de 20 anos de experiência no setor, o Werneck, etc. Tem nomes mais ligados a processos, tem nomes aí de pessoas ligadas a montadores de carros, etc. Então, tem uma vertente mais ligada a processo, eficiência, etc. Querendo ou não, a Vale é uma gigante, né? Então, você não precisa ficar tirando coelhos da cartola o tempo inteiro. Na minha visão, a Vale é muito mais um trem que está andando sobre os trilhos e a sua função é fazer ela se manter dentro dos trilhos. Manter a velocidade num certo range e é isso. Basicamente isso. Eu acho que todos esses nomes conseguem fazer muito bem essa função. Perfeito. E para o investidor que eventualmente tem Vale na carteira, né? Como eu falei para vocês, comenta aí, né? Se você está comprado em Vale, como é que você está vendo as ações da companhia. A gente viu essa discussão fazer um pouco de preço no primeiro semestre. Teve o nome do Guido ventilado, teve uma série de coisas. Teve um conselheiro que saiu, escreveu uma carta e gerou uns ruídos. Isso fez bastante preço. Para quem tem Vale hoje, o quanto vale se preocupar e olhar bastante esse tema e o quanto isso pode fazer preço, já que a gente sabe que é uma companhia de commodities que geralmente é um pouco menos sensível a management, né, do que, sei lá, companhia de varejo ou de outro. Assim, a gente tem uma forte pressão da ala política na Vale há algum tempo, né, alguns trimestres aí. E tem realmente impactado o preço. Na minha visão, até o momento, grande parte é ruído. Claro, a gente tem que se preocupar, mas eu lembro que o cargo de um CEO dentro de uma companhia, ele é bastante curto. Ele é de alguns anos, né? Dificilmente perdura mais que 4 anos, por exemplo.
E a Vale, do tamanho que ela é com as operações que tem, me parece que ela é extremamente sólida. Então não vai chegar um cara lá e vai quebrar ela. Claro, é uma preocupação mais de curto prazo, mas eu não vejo impactando o valor da empresa no longo prazo. As minhas preocupações pairam em cima da China, principalmente. Né? A economia chinesa desacelerando, construção civil um pouco mais lenta do que se esperava, etc. Isso faz preço dentro do minério de ferro, impacta o resultado da Vale. Mas quando a gente olha a governança, para mim, ruído até o momento. E antes de passar para a próxima pergunta, eu tenho que destacar aqui, a gente vai ter o primeiro encontro de assinantes da Suno, vai ser nessa quinta-feira, dia 11 de julho. Você não pode perder a oportunidade e é só clicar no link que está na descrição, se inscrever aqui no canal. Lembrando que vão ter bônus, inclusive, se você é assinante aqui da Suno, vão ter vários bônus aí para você desfrutar nessa live da Semana do Assinante. Como eu falei, quinta-feira, dia 11 de julho. E retomando aqui as perguntas aqui do vídeo, né, a gente tem essas questões aí de influência, como você bem falou, da Vale, e contextualizando para o pessoal, né? A gente sabe que Vale não é estatal, mas ela tem como maior acionista individual a Previ, que é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que tem uma certa influência ali do governo. E eu queria que só você explicasse também, porque é uma empresa que, além de não ser estatal, ela é um pouco mais blindada, digamos assim, porque ela é uma corporation, né? Que é uma estrutura societária que prevê que o controle ali é um pouco mais diluído, e além disso, dentro do conselho de administração, que toma decisões estratégicas, a gente tem mais conselheiros independentes. Então, essa estrutura, ela blindaria, digamos assim, um pouco mais a Vale de interferências, não? É, exatamente. O que acontece, né? Quando a gente pega uma estatal, por exemplo, a gente está falando de uma empresa que a maioria dos seus membros do conselho são indicados pelo governo, né? Tem algum tipo do dedo do governo ali dentro. E aí, quando você tem uma votação dentro do conselho de administração, como você tem a maioria, você consegue geralmente ganhar essa votação. Seja para indicar CEO, seja para indicar mudança dentro do estatuto, etc. Como a Vale é uma corporation e o governo, a partir da Previ, ele tem uma participação minoritária, ele não tem a maioria dos conselheiros, ele precisa fazer algum tipo de movimento, né, para conseguir fazer a migração de alguns desses conselheiros independentes, fazer algum tipo de pressão dentro desses conselheiros independentes, para eles migrarem o voto, se alinharem ao governo para engrossar o caldo, o pessoal costuma falar essa expressão, né, nas votações. Então, assim, hoje, na minha visão, a Vale é blindada, tendo em vista que a maioria dos seus membros do conselho, 6, são independentes, totalmente independentes. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Perfeito. E para a gente fechar aqui, né, a gente falou bastante sobre essas questões, como isso faz preço também. Hoje a Vale cai no acumulado do ano, né? Ela sofreu bastante no primeiro semestre aí com aquele solavanco do minério de ferro. E aí entra aquela discussão se a cotação da empresa está barata ou não. Eu ia te perguntar, como é que você enxerga o valuation de Vale hoje e também como você enxerga os dividendos, porque hoje o dividend yield da Vale está ali na casa dos 11%. Na minha visão, esse dividendo ele deve cair para o futuro. Então, quando a gente olha o projetado para os próximos 12 meses, a gente tem uma queda desses 11% para algo mais próximo de 8%, principalmente porque o preço do minério caiu. É uma realidade diferente do que a gente vivenciou nos últimos 12 meses. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, sobre valor, quando a gente olha o preço de tela da Vale, me parece que ela precifica um cenário pouco plausível de se acontecer. Né? Um cenário de minério de ferro na base dos $80 por tonelada, $85 por tonelada, que não é o cenário normal que eu vejo. Eu vejo esse minério sendo negociado entre 90 a 100 dólares, tendo em vista o custo do produtor marginal, ou seja, a Vale estaria barata nesse cenário normalizado que eu projeto. É mais ou menos essa a minha visão, Edu. Perfeito. Então é isso, brigadão aí para você que acompanha esse vídeo, brigadão aí, Thiago, vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Edu, muito obrigado. E eu tenho uma pergunta para você. O que você achou dessa notícia? Como que você vai mudar ou não a sua abordagem de investir, os seus investimentos hoje? Bota aqui nos comentários que eu quero ouvir, tá bom? Beijo grande.